Muito boa noite a todos. Que as vibrações, que a luz do Divino Amigo e Mestre Jesus, o sol espiritual dos nossos destinos, nos aqueça os corações nessa noite fria e nos envolva a todos, irradiando-se especialmente para muito além dessa sala, alcançando corações que não tenham um abrigo, alcançando corações que não tenham um abrigo físico, um abrigo moral, que não encontrem numa noite fria como essa um pouco de calor humano, calor espiritual e um teto. Rogamos então que os benfeitores espirituais que nos amparam conduzam e orientem nossa reflexão da noite de hoje. Qual seria, uma noite como essa, uma atitude muito convidativa a cada um de nós? Na sua prece de abertura, Gi falava que por algum motivo saímos dos nossos lares. Nessa noite tão fria, de vento, por algum motivo, nós tomamos a decisão de não ficar em casa, agasalhados, quem sabe, em frente ao fogão, um alimento quente, uma bebida aquecida. Por que tomamos a decisão de estar aqui na noite de hoje? Muitas vezes em nossas vidas, as circunstâncias nos convidam a viver em um determinado padrão. As circunstâncias são muito convidativas para que nós façamos aquilo que é mais comum, aquilo que talvez fosse o mais esperado naquela circunstância. Mas, quando nós passamos a estudar, a tomar conhecimento das lições de Jesus, e mais nos tempos atuais, das lições da doutrina espírita, constantemente recebemos um chamado a agir de formas inesperadas, a agir de maneira diferente do que muitas vezes é esperado, ou do que muitas vezes estamos habituados. Então, quando Jesus profere a lição que dá título a essa página do benfeitor Emmanuel, do livro Vinha de Luz, que é o livro tema das reflexões ao longo desse mês, quando Jesus profere essa lição, que o benfeitor Emmanuel extrai 4 palavrinhas para refletir em cima delas. Jesus está fazendo um convite àqueles que o ouviam e a todos os espíritos da Terra, a todos nós que fazemos a nossa jornada evolutiva nesse momento no planeta Terra. Ele faz um convite: façamos diferente.
É então que em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 34, mais ou menos, e antes, Jesus vai falando e trazendo essas lições. E ele vai dizer: seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Ouvistes que foi dito. Ouvistes a tradição que tem sido ensinada e dita: olho por olho, dente por dente. Essa é normalmente a atitude habitual. Olho por olho, dente por dente. Respondemos um mal com outro mal. Respondemos uma determinada ação com uma reação correspondente e na mesma moeda. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Mostra-lhe uma outra face. E ao que desejar levar-te ao juízo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E quem te compelir a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá ao que te pede, e não des as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre os justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? Todos não fazem o mesmo? Amar os que nos amam é habitual. E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Eis o convite do Cristo. Após trazer uma série de lições, após trazer o Sermão do Monte, ele então vai trazendo o convite aos discípulos para fazer diferente. Para apresentar uma nova forma, novas atitudes diante das mesmas circunstâncias. Então, que volto a dizer, talvez a noite hoje estivesse convidativa ao recanto dos nossos lares, assim como talvez uma bela tarde de sol e de temperaturas amenas, assim como uma manhã de primavera, assim como uma noite quente de verão, assim como quando temos tempo livre, quando não temos compromissos outros, e que podemos empregar o nosso tempo com o que quer que queiramos, com o que for.
que possamos ter vontade de fazer. Assim como um desses momentos pode ser convidativo a que não façamos nada além de pensar em nós mesmos. Porém, há alguns corações que, em tomando contato com essas lições, sentem um impulso na direção do outro. Sentem uma espécie de incômodo, uma espécie de desconforto que me faz pensar: como posso eu, agasalhado numa noite fria como essa, ou extremamente confortável numa tarde de primavera, numa noite de verão, numa manhã de sol, pensar somente em mim, quando é possível ouvir os choros, os gemidos, quando é possível ver as lágrimas que correm à nossa frente. Há 12 anos atrás, iniciava-se, prosseguindo um trabalho que iniciara há muitos e muitos anos atrás ainda. Iniciava-se aqui um desses movimentos em que o gesto de sair de si mesmo movimenta o espírito na direção daquilo que é o resumo dos objetivos da nossa existência, da nossa vida. Se nós pudéssemos, talvez, resumir o que nos moveu até aqui hoje, talvez para algum de nós tenha sido uma grande dor que tenha nos movido até aqui. Mas é muito provável que para a maioria dos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, 3 bases nos movimentaram até aqui. A fé. A fé é uma dessas bases. A esperança de dias melhores, a esperança de que os nossos passos serão regenerados, de que as nossas atitudes, que talvez ainda não sejam as melhores e mais adequadas, ainda não sejam aquelas que me deixam mais confortável e feliz, em me dedicando e me esforçando no caminho do progresso, serão regeneradas. Então a fé nos move até aqui. A esperança que aquece os nossos corações. Mas há dessas bases, uma dessas pontas desse tripé, que deve se constituir no grande móvel das nossas existências, que é o que resume toda a lição de Jesus e que é o que resume toda a doutrina espírita. Aliás, Emmanuel, nessa página que fazeis de especial, traz uma síntese do Espiritismo. Nos leva a uma reflexão de pontos básicos do Espiritismo, para então
nos fazer a pergunta ao final. Se a fé nos move, se a esperança nos envolve os corações, isso deve ser base para nos movimentar na direção da caridade. Eis o grande objetivo para onde as nossas vidas devem caminhar. Caridade. 12 anos são passados. Em que mãos que talvez no ontem empunhassem espadas, empunhassem grilhões, correntes, mas que hoje empunham linhas, lãs, alimentos, mobilizam outras mãos, movimentam corações, movimentam energias para movimentar-se, para caminhar na direção do outro e aliviar um pouco da dor e do sofrimento, e aliviar um pouco das provações, dos desafios que todos nós atravessamos e quem sabe amanhã seremos convidados a atravessar. Então, quando nós olhamos uma daquelas roupinhas do roupeirinho Voletinha, não são apenas linhas, lãs, agulhas, não são apenas vestimentas. Cada gesto desse carrega consigo vibrações de carinho e de ternura, vibrações de amor na direção de crianças, de famílias, de espíritos que acompanham aquelas famílias. E são estímulos, convites, para que os nossos corações entrem na grande alegria de servir ao próximo. Diz Emmanuel: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Essa é uma página em que Emmanuel nos chama a responsabilidade. Quem já tenha conhecimento desses pontos básicos da vida do espírito é chamado a adentrar-se nessas fileiras. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Eis um grande diferencial na vida de todos nós: compreender que essa experiência na matéria é uma etapa na jornada evolutiva, de que nós não morremos quando o corpo termina, de que nós prosseguimos vivendo sempre, traz para cada um de nós, ou deveria trazer para cada um de nós, uma noção diferenciada da vida. Porque sabemos que prosseguiremos, que estamos ligados uns aos outros por laços que não iniciaram agora,
que não terminarão amanhã, que prosseguimos vivendo sempre. E que solucionar os problemas dos nossos corações e da sociedade, das coletividades, das famílias, dos corações que choram, amparar outros corações a solucionar as suas dificuldades e os seus desafios, é um dever de cada um de nós. Isso é importante. Quando nós recordamos anos e anos de trabalho, de um determinado trabalho na caridade, de dedicação ao próximo, não será uma recordação para simples vaidades, para envaidecer os trabalhadores. Não. Porque essas noções da vida de espírito vão nos falando de que a caridade é simples dever de cada um de nós. Puxa, se ela é um dever de cada um de nós, será que eu estou cumprindo com o meu dever? O espírita sabe que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, educação dos nossos espíritos. Então, as dificuldades que experimentamos são recursos educativos. Nós já sabemos disso. Que a dor, como falávamos ao início, talvez muitos de nós tenhamos vindo hoje em função do impulso da dor, que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Porque ela é o convite a nos reharmonizarmos com a própria consciência. É o que nos movimenta para a reharmonização, para a regeneração do nosso coração, para estarmos em sintonia com as leis divinas. Então a dor é esse estímulo às mais altas realizações. Sabe também que a colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Estamos hoje semeando o que colheremos amanhã. Qual vinha nós estamos plantando? O que estamos plantando nesse campo? Que a nossa colheita então será de acordo com a nossa semeadura. Que a luz do Senhor clarear-nos-á. A luz do Senhor irá clarear os caminhos, os nossos caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Toda vez que estivermos a serviço do bem, os nossos débitos são sustados por tempo indeterminado. Toda vez que estamos a serviço do bem e algum credor nos alcance, o bem ergue muros de proteção à nossa volta. O gesto bondoso ergue muros de proteção à nossa volta. Porque a nossa vibração vai se alterando. O nosso padrão mental vai se modificando. A nossa sintonia passa a vibrar
no campo do bem, da caridade, do amor. E estaremos nos movimentando nessas faixas da vida. Sabe o espírita que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Ele vai resumindo o espiritismo. Vai trazendo pontos principais. Que ninguém se acha na crosta do planeta em execução de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Então, nós não estamos em passeio. Cada um de nós reencarnou no planeta com uma missão. Uma missão de aperfeiçoamento. De aperfeiçoar-se. De modificar-se na direção do bem. De educar os sentimentos. E cada situação, cada circunstância que nos surge, nos convida ao desenvolvimento de virtudes, de valores morais. Então, às vezes, nós nos deparamos numa situação que é muito difícil, que nos exige tolerância, paciência. Nós temos ansiedade para resolver. E nós não lembramos que algum tempo atrás, em preces pedimos: Pai, Senhor Deus, ajuda-me a desenvolver a paciência. Ajuda-me a desenvolver a tolerância com o próximo. Senhor Deus, ajuda-me a ser mais caridoso. E as circunstâncias são enviadas a nós. E a vida nos traz situações que nos convidam a desenvolver o que nós pedimos. Não é um estalar de dedos que modifica o universo. E aqui quem lembrou de algum filme? Enfim. Fiz uma piada de nerds, acho que muita gente não entendeu, mas quem assiste o filme sabe o que eu estou falando. Então, não estamos no planeta simplesmente para nos recolhermos numa noite fria e fazermos aquilo que era mais esperado. Podemos fazer isso de vez em quando. Podemos fazer isso sem esquecer daqueles que não podem, daqueles que não têm, daqueles que pelas próprias atitudes, que pelos próprios tropeços do ontem, construíram situações dolorosas hoje. Mas quem somos nós? Quem somos nós, senão instrumentos da divina bondade, da divina misericórdia, para estender a cada coração aquilo que nós recebemos constantemente de Deus e dos benfeitores espirituais. Estendamos além de nós as bênçãos, as luzes que jorram do alto sobre o mundo. Sejamos nós aqueles transformadores que recebem a luz divina e a espalham ao redor. Como Emmanuel vai falar no livro Pensamento e Vida, no capítulo Auxílio. Sabe o espírita
que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. A justiça não é uma ilusão. É realidade. É realidade da vida. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. Oficina de trabalho, resgate e redenção. Porque muitas encarnações, talvez a nossa reencarnação hoje seja uma experiência de resgate de um ponto no qual eu parei. E eu esteja hoje me preparando para os voos do amanhã. Talvez uma reencarnação que hoje eu experimento de grande sacrifício e dificuldade seja com um determinado companheiro da minha família, com um determinado cônjuge, com filho, com pai, com uma mãe, com um marido, com uma esposa, com um cunhado, uma cunhada, com algum familiar, com algum amigo. Talvez essa experiência seja um resgate que está me preparando para a redenção do amanhã, para os trabalhos maiores que virão, mas é preciso iniciar os nossos passos. Então, cada situação que nós estamos vivendo, cada circunstância agora, é uma oportunidade riquíssima. E quantas vezes nós perdemos as oportunidades por não pararmos para fazer uma prece e sintonizarmos e ouvirmos a inspiração dos benfeitores, daqueles que ampararam o nosso planejamento reencarnatório e que talvez me digam: vai na direção do outro, tece uma roupinha para uma criança, ajunta alimentos para aqueles que necessitam. Tuas mãos que ontem esbofeteavam rostos, tuas mãos que ontem lavravam sentenças injustas, tuas mãos que ontem prendiam, torturavam, dá-lhes hoje uma outra face. Dá para as tuas mãos hoje algo diferente. Agora que tens um conhecimento da vida um pouquinho além, dá para as tuas mãos algo de especial. Que as tuas mãos não sirvam somente para lavar o teu próprio rosto. Que as tuas mãos não sirvam somente para alimentar a tua própria boca, para fazer a tua própria barba, para pentear os teus próprios cabelos. Que as tuas mãos sirvam para estender energias salutares ao próximo, para pentear os cabelos de alguém que já sequer consegue se movimentar. Que as tuas mãos sirvam para acariciar uma criança em sofrimento, para amparar, para massagear alguém que já não pode mais andar, para erguer os caídos, erguendo-te
a ti mesmo. Que as tuas mãos façam algo além de servir a si mesmo. Efetivamente, diz Emmanuel, sabemos de tudo isso. De todos esses pontos básicos do Espiritismo. Sabemos que somos espíritos, que estamos aqui em jornada, que as experiências difíceis são educativas, que os laços que nos ligam não começaram hoje, que prosseguem. Sabemos que estamos em experiência de resgate, de redenção, de provação, de expiação, que estamos em jornada de evolução, sabemos tudo isso. Temos o Evangelho há 2000 anos à nossa disposição. Temos outras filosofias religiosas. Talvez, quantos de nós já passamos por várias escolas religiosas nas várias reencarnações que temos vivido? Quantos países, por onde andamos, talvez tenhamos vivido a experiência no Islã, talvez tenhamos vivido a experiência no protestantismo, na Reforma, na Igreja Católica, talvez no budismo, no hinduísmo, na Índia, na China. Mas estamos constantemente recebendo um apelo dos missionários do Cristo a nos chamar a sermos um pouco mais além, a fazermos diferente. Até aqui temos pensado tanto em nós mesmos. Até aqui temos trabalhado tanto para nós mesmos e para prejudicar os outros. Já é hora. Já é hora de sair e de fazer diferente. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, tendo recebido a abençoada luz da doutrina espírita, a beneficiar nossos círculos felizes, nosso círculo de luz, os nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo, diz Emmanuel, ouçamos a interrogação, a pergunta do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? O que estamos fazendo? Então, nós somos convidados a olhar o trabalho, a cooperar. Como cooperamos? Como podemos nos inserir nessas fileiras de caridade? Como podemos fazer para que a nossa fé seja um movimento, para que a esperança nos replete o coração e a caridade possa ser o perfume dos nossos passos? O que você sabe fazer de melhor? O que você sabe fazer? O que você já desenvolveu nessa reencarnação até aqui? Perguntemo-nos: como eu posso auxiliar no trabalho?
De que forma eu posso cooperar? De que forma eu posso me integrar a essas fileiras? E movimentemos a nossa vontade. Empreguemos todos os nossos esforços. Porque em verdade, onde reside a felicidade? Nós andamos em busca dessa tal simplicidade. Ouvia essa música hoje. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. E às vezes nós nos esquecemos das coisas simples. Buscamos a felicidade em coisas tão complexas, em coisas que nos parecem tão distantes. E a felicidade, ela pode estar aqui do nosso lado. Que sentimentos experimentam aqueles que vão até lá entregar o fruto do seu trabalho, sem que ninguém fique sabendo, de forma silenciosa, simplesmente pelo gesto de aliviar a dor do outro, a provação, a experiência do resgate, a experiência da regeneração. Nós precisamos buscar essa tal simplicidade. Mas falávamos dessas nossas jornadas pelos vários países e culturas, por onde ouvimos o convite, através desses séculos, que temos ouvido os convites à transformação de nós mesmos. E nós ouvimos Tagore, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, no livro Filigranas de Luz, a dizer: foi no meu pomar de ilusões, faz tanto tempo, que eu as ouvi conversar. A terra sorria flores e o sol cantava luz. Eram 3 gráceis deusas a murmurar. Eu sou a esteira de luz que conduz à felicidade o homem que por mim caminha, disse a primeira. E da grande caneleira que as guardava na sua sombra, miúdas flores no chão caíam, embalsamando o ar. Eu sou o estímulo que conduz o homem que por ti caminha, sorrindo, a outra respondeu. E um vento brando, penteando o campo, trouxe o perfume do longínquo bosque florido e embalsamou o ar. Eu sou a felicidade, a própria vida, o paraíso aonde o homem deseja chegar, falou a derradeira. E as folhas, derramando a música, vestiram de uma sonata de amor o meu pomar de ilusões, onde eu as ouvira falar. De olhos fechados, deslumbrado, quedei-me a meditar. E quando franjas de prata caíram sobre o mar, e o rocio do anoitecer me despertou, eu compreendi. As deusas que vieram ao meu pomar eram a fé, a esperança e a caridade. Que nós possamos seguir em direção a essa tal simplicidade. Fé, esperança
e caridade. Agradeço a atenção e vamos para o nosso encerramento.